Graça e paz, abençoado. Voltando aqui, as duas serpentes da criação, nós fomos interrompidos. Vamos aí na parte 4, né? Vamos aí. Então, eu estava falando aqui do diálogo de Deus com a serpente. Você pega a minha última fala aí na parte 3 para você entender, tá? Então, o Senhor disse à serpente: por que fizeste isto? Maldito serás que toda a fera, mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, ele bota a serpente, agora que nasceu dos desejos do homem e da mulher, ela foi gerada pelos desejos maus de oposição a Deus. Então esse ser foi gerado, então Deus agora fala com um ser. Parece que é complicado para esses nossos irmãos entender isso, mas é simples. Deus está falando com quem aqui? Quem é esse terceiro personagem? Então explica para nós. Então, até então, não existia nenhum personagem. Nenhum personagem. Quando Deus foi criar, Deus criou o homem, e ele viu que o homem, diz aqui a palavra, ele viu que o homem se achava só. E ele fez uma companheira. Está aqui, ó, Gênesis 2:18. Eis que disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Ora, se ele estava só, não existia ninguém no Éden com ele. E aí então Deus veio fazer uma adjuntora, uma companheira, que foi a Eva, a mãe de todos na criação, a mãe da criação. Eva significa mãe, mãe de todos, mãe da criação, tá? Então Adão significa primeiro homem. Então só existiam os dois. E agora Deus vem falar, ter um diálogo primeiro com Adão. Adão culpa a mulher que tu me deste, é que me deu e eu comi. E então Deus vem até a mulher e a mulher fala: a serpente me enganou e eu comi. Você tá vendo, ó, Adão diz a mulher que tu me deste, e então passa para a segunda, então Deus vem na segunda e fala: a serpente, por que tu fizeste isso? Deus fala para a mulher. E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então é chegada a um terceiro personagem da onde foi projetado os desejos do homem, homem e mulher. Então agora existe uma vida espiritual, um ser espiritual gerado pelos desejos. Ah, você não pode compreender isso? Então vamos voltar ao beabá mais um pouquinho atrás, para ver se desperta esse seu entendimento. Vamos lá. Vamos ver como que o homem foi, como que a mulher foi formada. Olha só, Gênesis 2:18, vamos voltar lá. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei diz aqui, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado o homem e todo o animal do campo e toda ave do céu, trouxe Adão para ver como este lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Então Adão é que deu um nome aos animais, a todas as coisas na criação, né? Quase tudo, né? Daquela época, né? Então veio pelo chamamento de Adão. E Adão pôs nome a todos animais, né? Verso 20, a todo gado, aves dos céus, todo réptil, animal, para todo o homem que se achava idôneo, para Adão pôs nome a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então Adão observou que o leão tinha a leoa, o elefante tinha a elefanta tinha o elefante, e cada animal tinha o macho e a fêmea. Mas ele reparou que nele, Deus viu esse sentimento nele, que ele não tinha uma adjuntora, uma fêmea. Então aqui é o que está dizendo. Então o Senhor Deus, verso 21, fez cair, olha, Adão desejou.
Ele viu que só ele que não tinha. Ele falou, poxa, só eu que não tenho. Ele desejou também ter uma fêmea, uma adjuntora. Ele se viu só. E fez o Senhor cair um pesado sono sobre Adão, e este adormeceu. Ó, como que a mulher foi formada? Como que o desejo de Adão foi cumprido? A partir do sono. Recebe essa revelação. Quando o desejo do pai, ó, foi cumprido de reparação de tudo na criação, a partir do sono de Cristo. A partir da ressurreição de Cristo nasce uma mulher espiritual. Quem, irmão Paulo? A igreja. Então, a partir do sono de Cristo, da morte e ressurreição, quando Cristo ele ressurge com ele também, vem com ele também a igreja, que vem a partir dos discípulos e os seus seguidores, os apóstolos e seus discípulos. Então, por isso que Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, a partir daí surge a mulher espiritual, o corpo de Cristo, a mulher. Da mesma forma, tem um simbolismo, uma sombra sobre este acontecimento adâmico. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono, fala de morte. Lembra que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro? A menina Tabita também estava morta, né? E ele falou, não está morta, mas dorme. Lázaro também não está morto, mas dorme. Então, o sono era chamado, a morte era chamada de sono, né? Pelo olhar espiritual. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Você está vendo que do próprio corpo adâmico, Deus pegou e formou a mulher. Olha, aqui tem um grande mistério, uma grande revelação que a ciência, bem depois que vem descobrir, mas aqui está mostrando transferência de DNA. Depois de muitos anos é que o homem vem descobrir o DNA humano, a transferência. Hoje se pega um DNA de um animal, de um homem, e se reproduz um outro. Você sabia disso? Então, a partir do DNA humano, você reproduz uma vida, se você fertilizar o óvulo da mulher. Então é colocado no útero da mulher. Então existem casais aí, principalmente trans, que eles não têm filho. Então eles pegam o DNA de uma pessoa, de um homem, ou até mesmo de uma mulher, e coloca lá no óvulo da mulher, e eles, ali naquele DNA, eles já podem dizer a característica. Eles escolhem, eu quero de olhos azuis, eu quero cabelo liso, eu quero cabelo crespo, eu quero pretinho, eu quero branquinho. Conforme a pessoa escolher. Hoje, pela manipulação de genes, de DNA, a pessoa escolhe, que tem que ter dinheiro. A pessoa escolhe o filho da forma que quer. E é inserido no óvulo da mulher, que vai conceber, né, que vai carregar durante 9 meses, e ali é feito a gestação. Ali durante num período de 9 meses, vai nascer a criança conforme a pessoa escolheu, sexo masculino ou feminino, a cor dos cabelos, a cor dos olhos, de porte, que seja de um porte físico bom ou não. Hoje tem esse poder, e Deus já mostrou essa ciência aqui, pegando da própria costela e formando de forma sobrenatural uma mulher. E diz aqui, e da costela e tomou uma das costelas e cerrou a sua carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Você está vendo? A mulher, quando ele acordou, já estava ali do lado dele ali, ó, olhando para a cara dele ali, ó. Quando ele acordou do sono, a mulher já estava ali, ó, olhando para a cara dele lá, ó, sorrindo para ele. Então, a mulher devia estar sorrindo para Adão. Então, ele, com alegria, ele disse assim, ó. Então disse Adão, quando viu aquela mulher linda, né, perfeita, esta agora é osso do meu osso. Essa é igual a mim, isso que ele quis dizer. Veio de mim. E carne
carne da minha carne. Você está vendo a transferência de DNA igual? Está vendo? E será chamado mulher, porquanto do homem foi tomado. Então Adão reconheceu que aquela mulher foi tomada do corpo dele. Era totalmente igual a ele. Então, nós vemos aqui, abençoados, que essa condição aí de transferência foi feita. Foi feita. Então, aos que ensinam que a serpente não é um ser espiritual, está mostrando aqui que ela iria rastejar, ter limitação de o quê? De tocar, de dominar a vida humana. Então ela ia dominar, mas com uma limitação. Limitação. Deus não permitiu o ser Satanás, o querubim caído, de destruir o homem, mas ele tinha limitação. Lembra lá na passagem de Jó, em que os filhos de Deus vieram se apresentar, veio também Satanás e pediu a Deus permissão para tocar em Jó por 2 vezes? Então, ele falou, se me permite, toca-lhe e verás. E Deus permitiu que ele tocasse. Ele não podia tocar, ele falou para Deus, toca e verás. Por quê? Porque ele mesmo não podia, porque Deus colocou uma limitação. O poder dele, a ação dele tinha um limite. Ele fazia sinais miraculosos, sobrenaturais, como criou tempestade no meio do mar, entendeu? Fez tantas ruínas, criava doenças, enfermidades sobre a vida das pessoas. Fazia, mas isso tudo dentro de uma limitação, de uma permissividade de Deus. O estado rastejante. Esse é o estado rastejante dele. Limitação. E ele estaria preso ao pó. Pó é estar deitado. Andar deitado. E se alimentar dos que são carnais. Ter legalidade sobre os que eram carnais. A força dele vinha dos que eram carnais. Por isso que pelos homens carnais, o povo pagão, foi que ele criou impérios por meio do povo pagão. Então, nós vamos falar mais abertamente sobre isso em um outro tempo. Então, abençoados, prosseguindo no entendimento, nós já mostramos para vocês em Êxodo 4, vamos mostrar mais uma vez, que em Êxodo 4, Deus mostra a serpente aqui para Moisés. Diz aqui, ó, o que é a serpente? Êxodo 4, no capítulo 2, no capítulo 4, do verso 2 ao 4, diz assim: E o Senhor disse a Moisés, o que é isso que tem na tua mão? O que é isso que tem na tua mão? Era o quê? Uma vara. Ele disse uma vara. Era uma vara. Mas Deus, por essa vara, que vem ser representação a palavra de Deus, Davi entendeu e disse, a tua vara e o teu cajado me consola, como um pastor que usava a vara para afugentar os animais, as cobras, as peçonhas, o lobo, né, do meio das ovelhas, né, ele ia adiante com a vara era a segurança dele também. Então ele disse, Moisés falou uma vara.